Se você é engenheiro, arquiteto, construtor, trabalha com obra de forma geral, eu tenho um vídeo incrível para vocês mostrando uma ferramenta 100% gratuita que vai salvar a sua vida literalmente na obra. Então, vem comigo depois da vinheta. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da Engenharia. E nesse vídeo, pessoal, eu quero apresentar para vocês uma ferramenta incrível que vocês com certeza vão querer ter nos favoritos lá do seu navegador, porque vai salvar a sua vida literalmente quando você estiver no aperto lá na obra, precisar, por exemplo, calcular traço de concreto, ou calcular ali uma viga rápida, né, para ver se passou, ou até mesmo calcular a capacidade de carga de uma estaca. Isso acontece direto na obra, está perfurando lá uma estaca e chegou num certo limite, não vai mais e você precisa calcular quanto que dá exatamente a capacidade de carga naquele limite que a estaca chegou. Isso com certeza vai salvar a sua vida quando você estiver neste aperto. Eu estou falando, pessoal, dessa ferramenta aqui, o Forecast Tools, ok? Essa ferramenta é uma ferramenta 100% gratuita, você consegue acessar do navegador, né, diretamente do navegador, pode ser pelo computador, pelo celular, tablet, não importa, você vai conseguir acessar essa ferramenta e utilizar todos os recursos dela. Eu quero mostrar para vocês as principais ferramentas aqui. Essa ferramenta é uma ferramenta que está constantemente recebendo atualizações, então com certeza você vai querer ter acesso a ela sempre que possível lá na obra para resolver um pepino que sempre acontece. Beleza? Bom, como que funciona a ferramenta? Você vai acessar o link que está aí na descrição do vídeo, forecasttools.com.br, vai poder acessar diretamente, ele vai cair direto nessa tela aqui, onde você encontra ferramentas de fundações de geotecnia, estruturas, construção civil e utilidades. Por enquanto tem essas ferramentas, né? Acho que tem umas 12 ou 13 ferramentas aqui e constantemente, praticamente toda semana, eles adicionam mais ferramentas aqui, então é muito importante você sempre estar se atualizando aí com esse site. Acessa sempre que possível para você ver as novas funcionalidades. Vamos lá, eu vou mostrar para vocês o quão fácil é usar essa ferramenta e como ela pode ser útil para você no seu dia a dia. Primeira ferramenta que a gente tem aqui, pré-dimensionamento de sapatas. Parece simples, né, fazer um pré-dimensionamento de sapatas, mas aqui você consegue ter basicamente um relatório completo da sapata que você pré-dimensionou. Então você coloca a carga do pilar, por exemplo, um pilar de 350 kN, você consegue colocar a tensão admissível direto do solo, mas geralmente a gente não tem essa informação. A informação que a gente tem é o SPT, né? Então a gente coloca aqui as 3 primeiras camadas do SPT, digamos que na primeira camada eu tenho, sei lá, 6, na segunda eu tenho 7 ou 8, depois eu tenho 11. Aqui já está pré-dimensionado, né? Eu coloco a dimensão do pilar, né? Então digamos que eu tenho um pilar de 20 por 20, né? 20 por 20. E ele já dimensionou aqui a sapata para mim, uma sapata de 1,5 por 1,5, com 45 centímetros de altura. Ele já calcula inclusive até o volume dessa sapata para que você já saiba quanto de concreto você vai gastar. E você pode clicar aqui em gerar PDF e ele vai gerar para você um PDF bem ilustrado, né, digamos, com todas as informações, né, dados de entrada, geometria calculada e até uma implantação aqui da sapata com as dimensões. Então, é extremamente útil aqui para você fazer o pré-dimensionamento de uma sapata lá na obra. A outra ferramenta que nós temos aqui, pessoal, é a parte de pré-dimensionamento de blocos sobre estacas, onde você vai colocar a capacidade de carga da estaca, que eu já vou ensinar você a calcular, que o próprio Forecast Tools calcula também a capacidade de carga de estacas. Então, digamos que tem uma estaca aqui com capacidade de carga de 350 kN e um pilar aqui com uma carga de 900 kN. Ele já vai mostrar que eu preciso aqui de um bloco sobre estacas, né, com 3 estacas. E ele já desenha, inclusive, a dimensão aqui do bloco, as dimensões verticais, horizontais e também das faces aqui do bloco e também a altura do bloco necessário aqui.
Então, também simples e rápido você consegue fazer a parte de pré-dimensionamento de blocos sobre estacas. E também, se você não tiver informação, por exemplo, da capacidade de carga das estacas, você pode calcular aqui direto no Forecast Tools. Clicando aqui em capacidade de carga de estacas, você vai simplesmente colocar as camadas do seu SPT, né? Obrigatoriamente você precisa ter o SPT. Você simplesmente entra aqui com os dados do SPT, coloca a dimensão da estaca que você quer, por exemplo, 30 centímetros. Vou colocar aqui mais algumas camadas. Ó. E pode mudar o tipo de solo. Né? Então vou colocar aqui que é um silt arenoso para essas primeiras camadas aqui. Depois vai mudar para uma argila. E depois vai mudar para uma areia. É um perfil de solo bem nada a ver, mas digamos que esse fosse o nosso perfil de solo. Vou ajustar aqui os SPTs, né? Geralmente a argila tem um SPT bem baixo. Então vou colocar bem mais baixo aqui, ó. 11. Depois vai subindo um pouquinho. A hora que chega na areia, daí ele sobe bastante aqui, dá pra gente simular. Então digamos que esse foi o nosso perfil de solo, né? Então eu tenho 8 metros aqui. Se eu fosse usar uma estaca com os 8 metros, eu teria uma estaca com capacidade de carga de 328 kN, tá certo? Com um fator de segurança de 2, como exige a NBR. Então tá aqui toda a descrição, o perfil do solo aqui desenhado. Se eu quiser uma estaca menor, né? Digamos aqui que eu tentei perfurar lá e chegou só a 5 metros de profundidade. Então eu vou ter aqui a capacidade de carga para 5 metros, é bem menor, tá vendo? Ou para 6 metros, para 7 metros. Então conforme eu vou baixando ali, a capacidade vai aumentando significativamente. E também consigo gerar o PDF, né? Também bem ilustrado, que você vai emitir um relatório ou algo do tipo, você pode simplesmente gerar o PDF e colocar no seu relatório. Todos os cálculos, pessoal, feitos de acordo com a norma, ok? Então, seguindo estritamente o que a norma recomenda para que você fique totalmente em segurança. Aqui também cálculo de empuxo, né? Então a gente tem empuxo de solo, por exemplo, em um muro de arrimo. Você consegue colocar a informação da altura do muro, sobrecarga de superfície, digamos que eu tenho aqui 10 de sobrecarga, ele já aumenta aqui a tensão superficial, o tipo de solo, ou se você quiser mudar as características do solo, como peso específico, coesão, tem tudo isso aqui para você alterar também. E tem as 3 opções, né? Ativo, repouso e passivo. Você consegue alterar aí para todos eles e fazer o cálculo aí para esses muros aí, a tensão, né, de empuxo, né, digamos, na superfície aí do muro. Ok? Então essa parte de geotecnia, temos também a parte de estruturas. Aqui é uma das partes que eu mais gosto particularmente, porque a gente tem literalmente, pessoal, um F-Tool dentro do Forecast, tá certo? Por quê? Quem trabalha com estruturas usa muito o F-Tool para fazer, por exemplo, uma treliça, né? Quero fazer uma treliça e eu quero os esforços em barra. Basicamente, você pode abrir aqui o F-Tool, o Forecast, né? Que tem um F-Tool dentro dele. Você vai desenhar, por exemplo, quero desenhar uma treliça aqui de 2 partes de 6 metros, com 50 centímetros de altura aqui, 50 aqui. Bem simples, né? Vou desenhar essa treliça aqui só para ilustrar para vocês. Aí tem os montantes. Só subo ali para atravessar, né? Depois eu venho e apago essas barras que eu não quero. E posso ligar aqui as diagonais, ó. Isso aqui para desenhar no F-Tool de verdade, né? É bem mais burocrático, né? Porque você tem que criar o material, né? É bem mais chatinho de fazer. Aqui não, porque você só vem direto. Vou colocar as condições de apoio, vou aplicar. Vou colocar aqui as cargas, né? Só seleciono os nós que eu quero. Venho selecionando os nós. E vou colocar aqui, por exemplo, em Y, né? Uma carga de -5. Aplicar a carga. E eu posso simplesmente calcular. E ele vai me dar aqui
as tensões em barra, tá vendo? Então tem as tensões em barra aqui da minha treliça. Posso ver também momento, nesse caso eu não tenho nada, porque é só tensão em barra, né? Apliquei diretamente nos nós. Posso aplicar um material, caso eu queira, né? Venho, seleciono toda a estrutura aqui e posso selecionar um material, né? Uma seção retangular, por exemplo, e aplicar esse material para todas as barras. Então, desse modo, pessoal, a gente tem basicamente um F-Tool aqui dentro do Forecast Tools, ok? Vou apagar aqui, posso fazer, por exemplo, uma viga, né? Para calcular qual que é o momento da viga. Então venho aqui, vou fazer uma viga de 5 metros com os apoios aqui, né? Fixo, fixo. E vou aplicar uma carga distribuída aqui de -8. Opa, ele aplicou de cima para baixo, vou colocar 8. Beleza. E vou calcular. Vou aumentar aqui para eu ver a escala, né? E aí eu tenho o momento, tenho a cortante, normal aqui eu não tenho carga, né? Porque eu não tenho esforço normal. Mas, por exemplo, para calcular uma viga, poderia vir aqui e calcular diretamente essa viga, né? Então, de forma simples e fácil, eu consigo ter acesso aí a um F-Tool basicamente rodando no meu computador online, ok? E você pode acessar pelo celular. Pelo celular é um pouquinho difícil de usar essa ferramenta aqui de F-Tool, mas você teoricamente consegue também acessar. Aí temos outras ferramentas, né, que a gente pode também utilizar. Por exemplo, cálculo de vigas biapoiadas. Está lá na obra, preciso calcular uma viga, a armadura, né, de uma viga que eu não faço ideia de quanto que eu vou precisar de armadura. Então eu venho aqui, coloco as características, né, as configurações da minha viga. Digamos que eu tenho uma viga de 4,5 de vão, com uma carga distribuída de 12 kN, uma largura de 14 por 40 mesmo, e o concreto de 30 MPa, cobrimento de 3. E aqui ele já coloca para mim, ó, a armadura que eu vou precisar, pelo menos 2 barras de 16 milímetros. Ele já me mostra aqui também, inclusive, o momento, né, e a cortante dessa viga. Se eu aumentar o vão aqui, por exemplo, para 5 metros, ó, ele já aumenta a bitola da viga. Vou precisar de 2 barras de 10 milímetros. Ele mostra também qual que é a área de aço que eu preciso para essa viga. Então, de forma rápida, né, simples e direta, você consegue calcular uma armadura, né, de uma viga biapoiada. Além disso, você consegue colocar engaste, apoio também, né? Aí você tem uma armadura maior em cima, porque eu tenho um momento negativo maior, e uma armadura menor embaixo. Biengastada, mesma coisa, né? Eu tenho momentos maiores nas extremidades por conta dos engastes e momentos menores embaixo por conta, né, também dos engastes. E também em balanço, aqui ele nem deixa calcular porque ele já dá erro de esmagamento, porque a carga está muito alta, o vão está muito alto, né? Então, se eu colocar aqui um vão de 2, por exemplo, ele já consegue calcular uma armadura, que a gente conseguiu reduzir bastante o momento. Então, também, de forma simples e rápida, dá para calcular qual é a área de aço, né, a armadura propriamente, de uma viga com essas características aqui. Também dá para gerar o relatóriozinho aqui, ele mostra os momentos e tal. Bem legal o resultado da ferramenta, né? Que ele mostra aí é bem satisfatório ver o cálculo acontecendo basicamente em tempo real, né? Tem uma ferramenta aqui também para cálculo de escadas, regra de Blondel, né? Basicamente você coloca a altura do pé direito e o espelho desejado e ele vai calcular o número de degraus, né? O número de espelhos aí, a altura do espelho, e também gerar um desenho da escada para caso você queira, por exemplo, colocar como detalhe do seu projeto arquitetônico, algo do tipo. Tá? Aqui é uma ferramenta mais simples, mas também extremamente útil. Tem aqui também, pessoal, a parte de conversor de área de aço. Aqui também é muito interessante. Por quê? Digamos que você calculou uma viga, tanto a armadura longitudinal quanto o estribo, ou até mesmo uma laje, e você tenha a área de aço, mas você não saiba a melhor configuração da armadura que você precisa usar. Eu preciso usar 3 bitolas de 10, eu preciso usar 2 bitolas de 12, enfim, você ainda está meio indeciso em qual
a área de aço, qual bitola você vai adotar para aquela viga. Ao invés de você abrir a tabela lá de área de aço e ficar escolhendo, você pode usar o conversor aqui de área de aço. Você simplesmente coloca a área de aço, por exemplo, 3,5 aqui. Você vai escolher se é armadura positiva ou negativa e vai colocar as dimensões aqui da viga, para ele calcular a questão de espaçamento e tudo mais. E ele vai dar algumas sugestões aqui, né? Por exemplo, para essa área de aço ele recomenda 3 barras de 12,5 ou 2 barras de 16 para cobrir a área de aço, tá vendo? Então ele vai buscar qual é a solução mais econômica que respeite a questão de espaçamento. E o mesmo para estribos, né? Então estribo aqui, você coloca a área de estribo, digamos 4, e ele vai colocar aqui para você, você vai precisar de feed 5 a cada 10 para cobrir essa área de 4 centímetros quadrados de estribo. Você consegue escolher aqui quantos ramos você tem, né, no seu estribo, geralmente é 2 ramos mesmo, e ele vai dar todas as alternativas aqui para você, sempre buscando a mais econômica. E também para lajes a mesma coisa, coloca a área aqui e ele vai te dar qual que é a configuração mais econômica de armadura em relação às lajes. Coloca a espessura da laje e vai calcular automaticamente para você. Aqui, para quem trabalha com obra no dia a dia, precisa calcular material, tem algumas ferramentas extremamente úteis aqui. A primeira dela é quantidade de alvenaria, né? Quantitativo aí de alvenaria. O que você vai fazer? Vai escolher o tipo de bloco aqui, tem vários tipos de bloco, as dimensões, né? Então, digamos, quero 14 por 19 por 29. Eu tenho uma área de parede que eu preciso fazer que é de 125 metros quadrados. Aqui você vai colocar as especificações da espessura, né, da junta de assentamento, se tem revestimento interno e externo, se tem cerâmica, para ele poder calcular também o peso dessa alvenaria. Então, neste caso aqui, nós temos uma alvenaria que vai pesar 217 quilos, né, considerando esta configuração aqui. E para fazer os 125 metros quadrados, com uma perda de 5%, né, eu vou precisar de 2.166 tijolos. Então eu já sei, inclusive, quantos tijolos eu vou precisar comprar para fazer esses 125 metros de parede, né, para eu já mandar para o cliente e tudo mais. Então eu gero aqui o cálculo, ele manda isso aqui para o cliente. Você vai precisar de 2.166 blocos aí para fazer a sua parede, tá? Então dá até para fazer uma espécie de orçamento aqui utilizando a ferramenta. É muito útil também essa parte. E dosagem de concreto. Isso aqui é um tabu para muitos aí, né? É difícil calcular concreto, né? Geralmente o pessoal tem ali uma receitinha pronta, mas está lá na obra, putz, esqueci a receita, como que eu vou fazer? Entra aqui no Forecast Tools, dosagem de concreto, e aqui você simplesmente consegue colocar qual que é a resistência em FCK que você quer. Quero um concreto de 20 MPa, vou fazer aqui uma sapata, eu não preciso de muito. Vem aqui, coloco 20 MPa e ele já calcula para você qual que é o traço que você vai precisar. Escolhe aqui qual que é a consistência, se você quer mais seco, se você quer mais mole ou bem mole. E aí ele vai calcular para você a dosagem para o 20 MPa, né? Consumo de concreto, a quantidade de água. Aqui o rendimento para cada saco de cimento. Então, para cada saco de cimento vai render aí aproximadamente 154 litros, né? Ou 0,15 metros cúbicos. E aqui o traço em 3 formas diferentes. O traço em volume por latas de 18 litros. Então, para cada saco de cimento, né, que geralmente faz a betoneirada, né? Betonada, né, melhor dizendo. Então, quando eu vou betonar o concreto, eu coloco um saco de cimento na betoneira, vou colocar 4,4 latas de areia, 6,1 de brita e 1,7 de areia. Obviamente que a gente acaba arredondando, né? Então aqui eu colocaria, sei lá, 4,5 de areia, 6 de brita e um pouco menos de 2 latas de água. Aqui a massa, o traço em massa, né? 1 kg de cimento para 2,27 de areia, para 3,30 de brita, para 0,60 de água. E o traço em volume em litros, né? Então um saco de cimento eu preciso de 78 litros
de areia, 110 de brita e 30 litros de água. E aqui o quantitativo para fazer 1 metro cúbico, né? Então, se eu quero fazer 1 metro cúbico ou 2 metros cúbicos, você só coloca aqui e ele já aumenta aqui para você. Ó. Você vai precisar de 13 sacos de cimento, 1 metro cúbico de areia, 1 metro cúbico e meio de brita e 390 litros de água. Então você tem aqui, você consegue também ajustar os parâmetros aqui, né, dos agregados, caso você queira. Não recomendo mexer nisso aqui, que já está bem reguladinho, mas você pode, né, saiba. E você pode gerar aqui a ficha, ó, e você tem o traço de concreto totalmente feito aqui para você, bem detalhado, para você mandar para a obra lá, para o pessoal fazer. É bem fácil de calcular traço de concreto com essa ferramenta. Então, acho que não tem nenhuma ferramenta hoje, pelo menos não gratuita, que faça cálculo de traço de concreto de acordo com a BCP, bem bonito e também de forma detalhada, né? O mesmo ele faz para a dosagem de argamassa, né? Ele tem aqui alguns presets, né, que você pode utilizar, por exemplo, argamassa de assentamento, emboço, reboco interno, reboco externo, chapisco, contrapiso. Você escolhe qualquer uma delas aqui e você tem o traço já definido para a quantidade que você precisa. Preciso de 5 metros cúbicos. Ele vai dizer para você quantos sacos de cimento você vai precisar, quanto de cal, quanto de areia e quanto de água. Também extremamente útil para utilizar lá na obra essa ferramenta aqui. E aqui embaixo, pessoal, nós temos as utilidades, né? Então, cálculo de vento. Aqui mais para quem trabalha com estrutura metálica, por exemplo, precisa calcular qual que é a incidência de vento no pórtico metálico. Você simplesmente vem aqui nessa ferramenta, vai colocar qual que é a velocidade característica do vento, qual que é o fator topográfico, né? Se tem obstáculos, né? Qual que é a categoria dos obstáculos, a classe da edificação, né? Com a maior dimensão, o fator estatístico, se é uma edificação do tipo hospital, quartel, edifícios normais, galpão agropecuário, indústria ou estruturas temporárias. Coloca as dimensões aqui, digamos que eu tenha um pórtico com 20 de largura e com 7 de altura, inclinação de 12 e a distância entre os pórticos de 7. Beleza, ele já calcula aqui para mim qual que é a incidência de vento nas faces da minha estrutura, né? Qual que é a carga, teoricamente, que eu vou receber no meu pórtico quando eu estou calculando a estrutura. Então isso aqui é extremamente importante para cálculo, principalmente de estruturas metálicas, né? Então a gente tem ainda ferramentas como Visual Ventos, como Ciclone, que faz exatamente a mesma coisa, só que também um pouco mais burocrático, que você tem que baixar, instalar no computador. Aqui não, você só entra no link, consegue gerar o relatório aqui bem bonitão ainda, bem completo, com todo o passo a passo do cálculo, para você colocar no seu projeto de estruturas ou algo do tipo. Então, bem simples, bem fácil de utilizar. E também tem um conversor de unidades, né? Onde você consegue converter unidade de força, então tem todas as possibilidades aqui dentro, né, da engenharia e construção, também unidades de pressão e também unidades de torque, ok? Então consegue converter aí as unidades, ferramenta útil também para quem trabalha no dia a dia aí fazendo cálculo de estruturas. Então, pessoal, essa é a ferramenta que eu queria mostrar para vocês. Toda semana, basicamente, surgem aí novas funcionalidades. Com certeza vai ajudar demais você aí na obra para resolver aquele pepino ali que acontece, né? Para fazer cálculo de uma viga ou capacidade de carga de uma estaca. Então, salva esse link aí, Forecast Tools, ferramenta 100% gratuita que você consegue usar diretamente do celular, e compartilha, se possível, esse vídeo e o link também aí do Forecast Tools para os seus amigos que trabalham com obra e precisam aí de uma ferramenta como essa, que eu garanto que você vai ser salvo aí em diversas situações tendo acesso a essa ferramenta. Beleza? Espero que vocês tenham gostado dessa super dica que eu trouxe para vocês aqui nesse vídeo. Se você gostou, deixa o like aí no vídeo, comenta aí também o que você achou dessa ferramenta e se ela vai ser útil para você aí no seu dia a dia. Então é isso aí, espero vocês no próximo vídeo.
Valeu e até lá!